e pensar nas palavras que nós cantamos, ouvimos, né? A gente sempre pensa nessa hora de atravessar o Jordão, né? Eu acho que é uma hora muito agradável para aqueles que são do Senhor, quando nós vamos atravessar o Jordão, que significa a morte, né? Quando nós passamos pelo Rio Jordão e chegamos na Canaã. Quando nós atravessamos dessa vida para a presença do Senhor, para o salvo é maravilhoso, é um momento de muita alegria, muito gozo, quando os próprios anjos nos recebem ali no céu. Mas para aqueles que não são salvos, não é nada bom, não é? Porque na verdade, ao atravessar o Jordão, eles vão de fato não para o céu, né? Mas vão se perder para sempre, porque não pertencem ao Senhor, não são salvos. Muito bem, nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos. Vamos inicialmente para o capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, e vamos para o capítulo 5. Verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Amém. Nós não vamos hoje nos alongar muito, mas eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nesse texto da palavra, olhando algumas das colocações que Paulo faz aqui, né? E a primeira que nós vamos observar é: temos paz com Deus, ou seja, paz com Deus, né? Quando nós pensamos nesse assunto, nós pensamos naquele momento quando nós vamos nos encontrar com o Senhor ali na glória. Será que nós todos que estamos aqui nessa sala, nós já temos paz com Deus? A gente precisa pensar. Porque uma pessoa que não tem paz com Deus, como ele vai encontrar com o Senhor? Ele não vai encontrar com o seu Deus. Ele vai encontrar com um Deus que vai julgá-lo, que vai condená-lo, porque durante o tempo da vida aqui, essa pessoa não acertou a sua vida com Deus. Ter paz com Deus é algo necessário na vida de toda pessoa aqui nesse mundo. Quando nós partimos, nós precisamos estar em paz com Deus. Como é que uma pessoa pode estar em paz com Deus se ele estiver ainda no seu pecado? O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 8, que se nós não crermos que Ele é o Salvador, nós vamos morrer nos nossos pecados. E quando Ele fala isso, Ele está mostrando então o perigo de uma pessoa morrer nos seus pecados e estar perdida para sempre. E como é que uma pessoa nos seus pecados pode ter paz com Deus? Não pode, não é? Então nós precisamos de fato pensar nesse assunto, né? Você está em paz com Deus? Eu me lembro dos escritos de um homem que era padre e depois ele se converteu, e durante um período da sua vida, ele, ainda sendo padre, ele teve o que eles chamam de privilégio de ter um bispo, né, no seu confessionário.
E o bispo estava bastante doente e com medo de morrer. E ele queria então confessar os seus pecados. E falou com ele, Sr. Aníbal, o padre Aníbal, que nós falamos, né? Eu gostaria de confessar os meus pecados. Mas ele disse, eu sou padre, o senhor é bispo, eu aqui tenho que me confessar com o Senhor. Mas o bispo dizia, olha, eu estou muito enfermo, eu estou morrendo, eu não tenho paz. Por umas palavras, eu não tenho paz, eu preciso confessar os meus pecados. E ele fez uma lista e ele foi confessando. E depois ele chama novamente o padre Aníbal para confessar de novo, porque ele ainda não tinha paz. E isso se repetiu, se não me engano, por 3 vezes. E depois aquele homem morreu gritando que ele estava indo para o inferno, que as chamas do inferno já estavam queimando ele. Então você imagina o sofrimento dessa alma, dessa pessoa sem paz com Deus, né? Que a morte está se aproximando dele e ele começa a perceber a sua situação. E ele começa a descobrir que ele não tem paz com Deus, que a sua vida com Deus não está certa. E ele se desespera, não é verdade? A gente precisa lembrar isso, não é? Às vezes nós vamos vivendo assim muito bem, não é? Saúde, você está trabalhando e você tem as suas diversões e você não se preocupa porque tudo está bem, não é? E a vida vai passando e você vai fazendo errado hoje, errado amanhã, errado depois, não é? Está tudo bem, Deus não está lidando com isso, não é? É o que as pessoas falam. Mas depois, quando a morte for aproximando, você vai lembrar tudo que você fez de errado, que está gravado aí na sua memória, e que naquele momento a fita vai rodando, não é? E você começa a pensar. Eu me lembro de um homem que ele carregava o revólver assim, quando ia para casa depois de trabalhar de vaga, e passando na linha, aquele disparou, né? E felizmente não atingiu mortalmente, mas só aquela situação constrangedora da arma disparar e ele achar que estava morrendo, ele começou a lembrar todo o seu passado e entrou em pânico. Isso vai acontecer com você se você não tratar o problema do seu pecado, se você não estiver em paz com Deus. Quando chegar esse momento de atravessar o Jordão, a situação não vai ser boa, vai ser muito difícil. Por isso Paulo escreve aqui a respeito de paz com Deus, né? E ele está mostrando que os crentes em Roma, eles estavam em paz com Deus. E meus irmãos, nós precisamos de fato pensar, né? Nós precisamos ter paz com Deus, não é verdade? É muito precioso isso. Mas ele fala, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós pensamos que uma pessoa, para ter paz com Deus, ela precisa estar justificada. Justificada. Irmãos, é interessante quando nós pensamos nessa palavra, justificada, porque é uma palavra que está ligada exatamente com a parte da lei de Deus, semelhante em algum aspecto à lei do homem, né? Porque uma pessoa, antes de ser justificada, ela é réu e condenado às vezes, mas quando a lei é satisfeita e o réu passa a não ser mais réu, porque ele foi absolvido da sua sentença, então ele está justificado diante da lei do país. Agora, Paulo não está falando aqui da lei do país, ele está falando da lei de Deus, não é verdade? Ele está falando da lei de Deus.
E ele está mostrando que nós precisamos de fato ser justificados. Todo o ser humano é pecador.